Meu nome é Leandro Gornick Nunes, eu sou professor de Direito Penal e Criminologia na Univille, Universidade da região de Joinville, e fui convidado pelo acadêmico Neto, que está desenvolvendo um PIBIC a respeito da aplicação do chamado princípio in dubio pro societate dentro do processo penal brasileiro. Bem, em primeiro lugar, a respeito de princípio, o conceito de um princípio. O princípio, ele principia. O princípio, ele é a gênese das demais regras. No entanto, um princípio, para ter força deontica, ele precisa ter uma previsão em lei. E, quando eu falo lei, a começar pela Constituição da República. O princípio, chamado princípio in dubio pro societate, ele não possui qualquer previsão na Constituição da República e nem na legislação infraconstitucional. Na verdade, o que nós temos é um princípio totalmente inverso, previsto expressamente na Constituição da República, que é o famoso princípio da presunção de inocência, que, embora seja famoso no Brasil, ele é de difícil aplicação por conta de uma formação jurídica atrelada aos ideais de um processo inquisitorial, aonde, ao invés de se presumir a inocência dos acusados dentro do processo, se presume na realidade a sua culpa. A respeito do in dubio pro societate, então, o primeiro ponto a se destacar é que ele não tem base legislativa, ele não encontra amparo em lei. Muito bem, então, de onde vem esse princípio in dubio pro societate? Vem justamente de um modelo de processo penal de natureza inquisitorial. Essa é a raiz do problema. Vem também das ideologias de defesa social que estão atreladas a essa matriz inquisitorial, aonde se faz uma separação maniqueísta entre acusado, réu, que seria de antemão considerado culpado, e a sociedade, composta por nós, cidadãos de bem, que precisamos ser protegidos através da prestação jurisdicional. E isso é um grande problema, porque não há como fazer essa divisão. Todos fazem parte da sociedade, então não há como a sociedade se contrapor ao indivíduo, porque ela estará ferindo ela mesma, é uma questão de lógica pura. A respeito do in dubio pro societate, na prática, a gente percebe ele principalmente em dois momentos dentro do direito processual penal brasileiro. O primeiro momento, que seria o recebimento da denúncia, onde se fala que no momento do recebimento da denúncia não vai existir um exaurimento a respeito da responsabilidade penal do acusado, aonde basta a prova material da ocorrência do fato e indícios de autoria. E aí, nesse momento, a dúvida existente, ela seria usada em favor da sociedade. Eu entendo que não tem nenhuma razão para nós falarmos em princípio in dubio pro societate nesse momento. Na verdade, o que justifica a deflagração da ação penal quando existe prova material do fato e indícios de autoria é o princípio do livre acesso ao poder judiciário. E aí, então, a partir dessa suspeita, se fará um devido processo com ampla defesa contraditória. E ampla defesa constituída também de autodefesa e defesa técnica, não só uma nem a outra. A gente precisa também cuidar desse aspecto. E o outro momento em que o in dubio pro societate é muito utilizado é no momento em que o juiz, nos casos de competência do tribunal do júri, ou seja, quando envolve crime doloso contra a vida ou conexo, ele irá decidir se pronuncia ou não o acusado, ou seja, se o acusado deve ir ou não a julgamento perante o tribunal popular, o famoso tribunal do júri. Aqui também nós não temos como admitir essa ideia de in dubio pro societate, embora de uma maneira até espantosa, apesar do absurdo de não existir uma previsão em lei desse princípio, de não existir uma base que sustente esse princípio, muitos doutrinadores, muitos tribunais repetem como um mantra que quando ocorre, num caso penal, a prova da materialidade do delito e a existência de indícios de autoria, toda a situação deve ser analisada perante o tribunal do júri, por conta do princípio da soberania
da decisão dos jurados, do juiz natural, que é previsto também na Constituição da República. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado. Não há dúvida que, a partir da Constituição da República, os crimes dolosos contra a vida e conexos devem ser julgados perante o Tribunal do Júri. Isso está correto, isso encontra amparo na lei. No entanto, nós não podemos nunca deixar que o Tribunal do Júri, que é tradicionalmente composto por pessoas sem a mínima formação jurídica, decidam questões tão específicas como a análise da prova da autoria. E aí, não raro, e eu já tive essa infeliz experiência de ver uma pessoa, dentro de um processo que não existia sequer indício de autoria, ser condenado. Condenado com base em quê? Condenado com base nos seus antecedentes criminais. Então, aquele sujeito estereotipado por uma conduta de vida desviante, ele acabou recebendo essa responsabilidade por um fato que ele não tinha praticado. E essa não é uma situação rara nos julgamentos do nosso país. Então, com todo respeito às opiniões contrárias, que me parecem ser majoritárias, o fato é que o Tribunal do Júri deveria simplesmente fazer um juízo de clemência ou não. Ou seja, o juiz de direito decidiria a questão probatória, o juiz de direito decidiria as questões relacionadas à especificidade das qualificadoras, mas o Tribunal do Júri simplesmente diria se absolve ou não o acusado. Esse é o momento em que o júri exerce a sua soberania. Eu não posso atribuir ao jurado, naquele contexto brevíssimo de um julgamento, que via de regra é um julgamento muito breve, e via de regra as partes elas têm pouco tempo para detalhar tudo o que ocorre dentro dos autos. Existe uma série de circunstâncias que só mesmo quem trabalha no Tribunal do Júri sabe do que eu estou falando. Então, em face desse contexto todo, a gente não pode deixar nas mãos dos jurados a árdua tarefa de absolver ou de condenar uma pessoa no que diz respeito à análise das provas. Isso o juiz de direito preparado, presumidamente capacitado, deve fazer. O jurado, então, deveria simplesmente julgar se absolve ou mantém o entendimento de que o réu deve ser condenado. É para isso que o Tribunal do Júri serve, ou deveria servir. Hoje, o Tribunal do Júri ele acaba sendo um terreno pantanoso, onde tudo pode acontecer e pode acontecer de forma errada, ou seja, pode acontecer com violação do Estado Democrático de Direito. Pode acontecer por conta da eloquência do acusador, pode ocorrer por conta da eloquência do defensor, e esse não é o objetivo de ninguém, de nenhuma pessoa que tenha o mínimo ético em sociedade. Por isso, de uma forma bem expressa, eu reafirmo que o indúbio pro societate ele não tem fundamento legal e ele deveria ser extirpado de decisões e de obras teóricas, doutrina a respeito de direito processual penal. Já existem doutrinadores que pensam dessa forma e a gente deve ampliar. Por isso, um mérito da pesquisa feita pelo Neto, no sentido de analisar os aspectos teóricos e práticos dessa excrescência chamada indúbio pro societate.